venceu a morte lá na cruz, carregando a minha dor. Você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu a nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama, me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama, me chama, me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, eu corro pra você, seu amor me chama, me chama, me chama. Ministrando isso, me chama. Agora ajoelha onde você está, me chama. Joga tudo na cruz, me chama. As suas culpas, as suas dores, me chama. Oh, as suas memórias, me chama. As acusações de Satanás, me chama. Eu vou deixar na cruz
ela que te cura. É a cruz, é a divisão do céu e da terra. É ela, foi ela, foi ela, foi ela que foi o objeto usado para o Senhor Jesus livrar-nos totalmente dos nossos pecados. Declara isso aí onde você está. Declara, diga para você mesmo. Oh, tudo que ficou para trás, para trás. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Diga comigo isso agora. Eu não sou mais escravo do medo. Não, 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 eu não sou mais escravo do medo. Não sou, não sou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Eterno amor me alcançou. E agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, não. Eu não sou mais escravo. Diga comigo. Do medo. Diga a última vez. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abre o mar. Abre o mar pra eu passar por ele. Oh, e me transformou, e me transformou. Eterno amor que me alcançou. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, não. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Eu
mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. A unção, às vezes a unção vem com alegria, com riso. Então, não estranha não, meu amigo. Já vou passar de... A unção traz alegria, né? Essa música é muito ungida. Aí eu começo a rir, não consigo parar. E às vezes eu estou em alguma igreja, eu não consigo quase nem pregar. Você já foi batizado com o amor de Deus, da alegria? Pois é, você precisa experimentar essa alegria maravilhosa. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abra sua Bíblia aí. Nós vamos estudar um texto muito interessante em Lucas 9:57. Lucas 9:57. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. E ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E a outro disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. São 3 circunstâncias aqui que eu tenho certeza que quando você lê esse texto, você pensa que Jesus está sendo radical. E eu vou dizer para você, eu vou explicar cada um deles e você vai ter uma visão diferente. A primeira pessoa aqui, ela era, muito apegada aos seus bens, ao seu conforto. A segunda pessoa, que Jesus falou assim: deixa os mortos, sepultarem seus mortos. O pai dele não havia morrido ainda. Ele já estava preocupado muito antes. Quer dizer, ele não ia ter tempo, ele não ia ter consagração para ser discípulo de Jesus. Jesus não iria contra, era uma tradição, e além de ser uma tradição, era algo misericordioso, no mínimo, que o filho vá enterrar o pai. Então o pai dele não tinha morrido. E o terceiro, esse sujeito que parece muito bonzinho, ser muito apegado à família, mas nós vamos analisá-lo mais profundamente. Então vamos analisar 3 personalidades. A primeira, ele falou: seguir-te-ei aonde quer que fores. Jesus observou ele. Como? Você quer ser meu discípulo? Sim. Eu quero te seguir, Senhor, para onde quer que fores. Aí Jesus viu lá no coração dele um buraco não preenchido. E Jesus falou assim: olha, as raposas têm seus covis. Até a raposa, hein? E as aves do céu, ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Era assim todas as vezes? Não. Veja bem. Jesus ele tá ensinando um texto aonde esse texto ele podia passar algumas vezes, outras vezes não. Por exemplo, Jesus dormia na casa de Maria, Marta e Lázaro. Não era sempre que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Mas
em alguns instantes ele não tinha onde reclinar a cabeça. E o discípulo tinha que ter esse despojamento. Eu vou seguir a Jesus e ele, aonde reclinar a cabeça, eu vou reclinar. Então esse sujeito aqui, você vê que ele tem uma preocupação com conforto, uma preocupação com essa vida, uma preocupação em estar bem nessa vida. E ele talvez poderia até dizer, Senhor, eu quero te seguir de longe, como Nicodemos fez, não é? Como outras pessoas fizeram, a mulher samaritana. Mas não, ele queria ser discípulo mesmo, estar o dia inteiro com Jesus. E Jesus falou assim, você não vai suportar, meu amigo. Porque tem dia que eu tenho lugar de pôr a cabeça, mas tem dia que eu não tenho. Né? Principalmente no inverno, é muito difícil dormir ao relento. Então ele não tinha conteúdo, preste bem atenção, ele não tinha conteúdo para ser um discípulo 100% estando ao lado de Jesus. 100% do seu dia, da sua noite, estando ao lado de Jesus. Ele não tinha conteúdo para isso. Então a pergunta que ele fez, a vontade que ele teve, ele empolgou ali com o discurso de Jesus, né? Ele empolgou com os milagres de Jesus e ele falou assim, não, eu quero andar aí como Pedro, como João, como Tiago, quero andar igual essas pessoas. Jesus foi lá, tocou profundamente nele e falou assim, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Então você não vai ter condições de me seguir, porque você não está apto para abandonar todos os seus confortos. Bom, a resposta de Jesus foi essa, né? E as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Bom, Jesus não disse que esse cara aqui não o seguiu ou que ele morreu e foi para o inferno. A Bíblia não diz nada disso. Pode ser que ele voltou e ficou servindo Jesus, mas de longe. Porque o chamado aqui era para ser discípulo, completamente, totalmente discípulo, como os apóstolos, como os 70 que Jesus enviou para pregar o Evangelho. Então ele não tinha esse nível. Pode ser que ele participou de Jesus de uma distância e encontrava com Jesus uma vez por ano, uma vez por semestre. Tá, passou. Então Jesus vai mostrando os níveis de discipulados. Níveis de discipulado, né? Aí chega a segunda pessoa. E essa segunda pessoa foi o próprio Jesus que disse para ele. Jesus olhou para aquela pessoa, amou ela e disse a ela, a outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite ir primeiro sepultar o meu pai? Ora, Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Logicamente que o pai dele não havia morrido ainda. Jesus não seria inconsequente de tirar o filho mais velho, de sepultar o próprio pai. O próprio Elias, ele deu um tempo para Eliseu e resolver as suas coisas. A questão aqui não é essa. A questão aqui é que este discípulo não estava disposto à missão integral. Ele não estava disposto a estar numa missão integral e doar-se completamente ao Senhor Jesus. Não, ele doou uma parte do coração, mas ele tinha também uma parte da família dentro dele que ele não conseguia entregar. Ele estava esperando, ele tinha uma missão de enterrar o pai quando o pai
morresse. Então, como ele dissesse para Jesus, Jesus, eu vou te seguir, mas em certo ponto eu vou te deixar, porque eu tenho que cuidar da casa dos meus pais. Eu tenho que cuidar daquele projeto que, naturalmente, na sociedade é comum que o filho vá enterrar o seu pai. Aqui a chamada de Jesus para eles era para que eles fossem discípulos do nível dos 12. Por isso que Jesus foi forte no nível que colocou para eles. Também esse aqui, talvez, ficou esperando lá o pai dele morrer, e Jesus pode ter morrido, e ele foi reunir com a igreja de Jerusalém depois da morte de Jesus. Nós não sabemos, não é? Jesus só disse para ele, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. A família dele certamente não seguiu Jesus, senão Jesus não tinha deixado de falar isso, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Você não, meu amigo. Você não é mais morto. Você agora é vivo, você tem a água viva dentro de você. Você será diferente da sua família. Veja bem, Jesus estava chamando ele para a diferença. A família dele era morta espiritualmente, não naturalmente. A morte aqui, ela é a morte espiritual. Jesus estava chamando ele para ter vida espiritual, vida com Jesus. Deixa os mortos. Se você vai me seguir, eu te expondo vida a todo momento, e você fica preocupado com mortos espiritualmente, você vai entrar em conflito e não vai conseguir. Deixa para lá. No tempo certo, quando seu pai morrer, né? Talvez até Jesus mesmo ia lá com ele no enterro e ajudava ele a cuidar. Mas a questão daqui não é essa. É a questão de ser vivo e ser morto. A família dele não entregou, a família dele não tinha vida eterna, a família dele não se entregou ao Senhor Jesus. Ele estava disposto a seguir a vida e dar um basta na morte espiritual. Mas ele não sabia se a família dele ia fazer isso, né? Jesus certamente sabia, na sua graça, aqui, na sua onisciência encarnada, né? Então, deixa os mortos. Vai porém, prega o reino de Deus. Você não sabe se sua família toda vai estar viva te apoiando. Não fique com esse laço. Tem gente que converte, mas fica com um laço no pecado. Fica com um pé no pecado, fica com um pé no mundo. Ele converteu, mas a bebida ainda é um pezinho lá no mundo, ele não consegue deixar de ser um bêbado. Ele converteu, mas ainda a vida social com os amigos, de farra e de coisa, de vida sexual completamente livre, ainda não tocou nele. Talvez o toque um dia. Não, aqui Jesus está dizendo o seguinte, morto é morto, vivo é vivo. Morto é o homem que ainda não encontrou comigo. Vivo é aquele que vive a vida eterna comigo. Entenderam? Então o primeiro tinha um laço dentro dele, né? De vaidade dessa vida, de não conseguir seguir a Jesus, porque ele tinha bens, tinha coisas para administrar, né? Aliás, esse é o terceiro que eu vou falar agora, né? O primeiro, ele tinha que... o filho do homem falou para ele, olha, as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não conseguia deixar o conforto. O segundo, ele não soube discernir entre morte e vida. A família dele estava dando para ele, estava fazendo que ele caminhasse num caminho de morte, num caminho de um fariseu, num caminho de uma religião. E Jesus chama ele para a vida. Larga aquilo lá, larga. Vem comigo,
Vem comigo, você vai aprender. Quando você tiver vida, aí sim você volta na sua família e vai levar vida para eles. Entende que Jesus não está sendo radical? Jesus fala mais forte porque eles queriam ser discípulos. E o terceiro chegou para ele e disse: seguir-te-ei. Eu vou te seguir, Senhor. Mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Esse aqui também tinha um pé na família. Esse aqui tinha um pé na família. Não conseguia sair da missão que a família deu para ele. A família lhe deram uma missão. A Bíblia não fala que missão que deu. A gente só entende que ele não conseguia colocar a mão no arado e não olhar para trás. Ele ia colocar a mão no arado, lá junto com Pedro, com João, com Tiago, mas ele ia voltar e olhar para a sua família. Ele não ia ter segurança de continuar. Ele não ia ter segurança de abrir sulcos na terra e deixar a semente. Por isso que Jesus fala: ninguém que tendo colocado a mão no arado pode olhar para trás. Então Jesus não está sendo forte com ele em despedir-me dos de minha casa. Alguns discípulos foram despedidos da casa deles. Né? Ninguém disse também que Pedro não despediu. Pedro tinha mulher. Pedro nunca despediu da mulher. Pedro voltava. Jesus ficou na casa de Pedro, curou a sogra de Pedro. Mas é diferente de cumprir a missão que a família te criou. A missão que uma família te criou. Esse terceiro aqui, a missão que a família deu para ele era a missão principal da vida dele. Então Jesus, vendo isso, chocou ele. As duas missões, ou a minha ou a sua. Ou a minha missão, se você põe a mão no arado e vamos seguir, ou a missão da sua família. Você vai ter que escolher. Você vai ter que escolher. Elias chamando Eliseu estava trabalhando, fez um sacrifício daqueles bois ao qual ele estava trabalhando, ofereceu a Deus e sumiu com Elias. O chamado é forte. Agora, se Elias fez isso, agora imagina Jesus. Elias não pode nunca nem ser comparado. Elias é ser humano, Jesus é Deus. Então Jesus vai lá na missão do centro, do nervo óptico, do coração da vida dele. Lá estava escrito o seguinte: eu vou seguir a missão da minha família. Também não impede desse sujeito mais tarde descobrir isso e vier a ser um cristão. Nenhum desses aqui a Bíblia está dizendo que foi para o inferno ou que não seguiu Jesus depois. Mas neste momento, nenhum dos três estavam preparados. Uma hora a missão de Deus vai chocar com a missão familiar. E você que tem um chamado de 100% com Deus vai ter que escolher a missão de Deus. Você que tem um chamado de 60% com Deus, segundo a parábola do semeador, você vai ter que administrar aí os 60% e o 40%. Você que é chamado 30%, talvez você possa cuidar de uma família e ajudar o Senhor Jesus, como algumas mulheres ajudavam com seus bens, como José de Arimateia ajudou, dando um túmulo a Jesus, defendendo Jesus perante o Sinédrio. Então há vários níveis de discípulo. Esses três aqui chegou querendo ser do nível de Pedro, de Paulo, de João, Pedro, futuramente Paulo, né? De Mateus, de Levi, de Judas Tadeu, mas eles não tinham esse nível.
Qual que é o nível que você tem? Hoje é bom você pensar nisso. Qual o nível que você tem? Que nível que Deus tem te levado, tem te chamado? Você é inteiramente consagrado a Deus para fazer a obra dele? Ou você tem que voltar na sua família? Ou você tem que ter uma casa onde dormir? Ou você tem que ficar lá com seu pai até que ele morra? Qual que é o seu nível? O pai pode ser muitas coisas. O ninho pode ser muitas coisas. A família do terceiro pode ser muitas coisas, e não só apenas família. O que te atrapalha? Qual a pedra que te atrapalha a andar livremente do que Deus te criou? Porque Deus tinha um projeto para esses três aqui. Deus tinha um projeto para esses três. Cumpriu o projeto desses três? Nesse instante aqui, não. Talvez depois da morte de Jesus, eles tenham se reconsiderado os fatos, né? E Deus é o Deus perdoador. Misericordioso. Misericórdia de Deus, a gente não tem como mensurar a misericórdia e a graça. Elas não são mensuráveis. De tão grandes, de tão... a graça de Deus é tão forte que não tem condições de ser mensurável o perdão, a graça. O perdão na cruz, como nós cantamos agora mesmo. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Talvez eles cantaram isso lá na frente e foram ali bons cristãos, não de linha de frente, mas de apoio. Mas quem falou que no cristianismo só tem gente de linha de frente? Não. Existe apoio. Então, qual que é o seu chamado? Quantos por cento você tem para dar para Deus? Isso é só você que sabe. Isso é só o Espírito Santo que vai te revelar. E te revelando, você vai saber entrar nesse nível com Deus. Amém? Qual é o seu chamado? Procura saber. Procura olhar dentro do seu coração, lá no fundo da sua vida. Lá no fundo, o Espírito Santo habita em você. Você não precisa sentir ele, você não precisa buscar uma experiência sentimental. A Bíblia diz que ele habita em você e acabou. É curto, simples e racional. Ele habita em mim. Eu não preciso arrepiar, eu não preciso... Não. A Bíblia fala que o Espírito Santo habita dentro de você. É um grande privilégio aos homens que têm essa revelação mais profunda com Deus e que vivem dentro dela. Vamos orar então. Vamos pedir a Deus para que você venha a se entregar completamente ao nível da sua missão. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar por esse amigo que está me ouvindo agora e desejar que ele alcance o nível que o Senhor o criou. Para cada pessoa, o Senhor deu um ministério, o Senhor deu um chamado. Vou chamar minha esposa aqui. Para cada um, o Senhor deu um ministério, o Senhor deu um chamado. Para que ele chegue lá na frente, para que ele possa andar segundo o Senhor, o que o Senhor o chamou, e que possa produzir aquele fruto, como a parábola dos talentos. Aquele que teve 1 talento só escondeu na terra, mas o que teve 2 também teve pouquinhos talentos, mas ele conseguiu dobrar. Amém, Senhor. Aquele que teve 5, ele teve muitos talentos, ele teve 3 a mais do que o que tinha 2. E ele dobrou para 10, e ainda o que tinha 1 teve que entregar para ele.
Ele ficou com 11 talentos. Qual é o nível seu com Deus? Qual é o nível seu com Deus? Nós estamos inaugurando esses dias a nossa igreja aqui no Brooklyn, aqui em São Paulo. A gente vai passar o endereço para você daqui a um tempo. Estamos confirmando ainda, arrumando. Mas orem por nós. Orem por nós. Nós precisamos de uma abertura financeira milagrosa para que a gente possa montar essa igreja. E eu gostaria de contar com você. Se você quer ser um missionário na área das finanças, seja hoje um semeador. Seja hoje um semeador. Deus às vezes te chamou para você semear numa igreja. Teve uma pessoa nos Estados Unidos que ela sentiu de ficar o ano inteiro mandando uma oferta para nós aqui, semeando na nossa igreja. Será que você não está precisando disso? Ou Deus, será que não está falando isso com você? Nós não somos da teologia de que tudo vem para Jesus e você vai ser feliz na vida e ser rico. Isso é mentira, a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz que você vai ser cheio do Espírito Santo a vida inteira e que você vai ser bem-aventurado. Mas não diz que você não vai sofrer uma ou outra crise, mesmo porque não há como você crescer sem passar por alguma outra crise. A grande diferença é que você passa com o Espírito Santo. Agora, passar sem, meu amigo... E aí, Felipe? Passar sem não dá, né? Felipão ali está dizendo passar sem o Espírito Santo. Não dá. A minha esposa, então, vai orar pelas suas finanças. Talvez Deus está te mandando dar para nós aí, o nosso Pix vai estar aí embaixo. E Deus está te tocando agora para você nos ajudar. Então vamos passar, minha esposa vai orar pelas suas finanças agora. Ela vai orar, ela vai levantar as mãos e vai profetizar sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai, que em nome do Senhor Nós vamos Jesus. agora agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Amém, amém, amém. Eu só Senhor. queria completar um pouquinho que a prática do dízimo é um elemento chave para o seu Sim, sustento. Pai, sim. Para o seu sustento e para o sustento da obra de Deus. Como o pastor Silvério falou, né, nós estamos, se Deus quiser, entrando na nossa terra prometida, e nós precisamos de contar com você. Contar Amém. com a sua aliança, contar com o seu compromisso. Amém? Glória e uma a Deus. forma de agradecer ao Senhor pela sua bondade é trazendo os seus dízimos e as suas ofertas. Glória Vamos a orar. Deus. Senhor, obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigada, Senhor, por esse princípio dos dízimos e das ofertas. Senhor, é este princípio, Pai, que nos guarda, nos protege tudo que o Senhor tem nos dado, protege a nossa saúde, Senhor, protege os nossos bens, traz a prosperidade para a nossa casa, Senhor, para os nossos irmãos, para a tua igreja, nesses dias, Pai, que nós estamos abrindo, colocando nossos pés ali naquele lugar. Oh Deus, traga abundância para que nós possamos ser fiéis no nosso pagamento ali do aluguel e das despesas da igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz, fique com Deus, que a graça do Senhor, a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, te abençoando, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você e sobre a sua casa. Amém. Amém. Tchau. Deus te abençoe.